Vamos então continuar o nosso estudo. Nós estamos vendo os espíritos endurecidos. Vamos agora ao caso Angèle. Nulidade sobre a Terra. Bordeaux, 1862. Um espírito se apresenta espontaneamente ao médium sob o nome de Angèle. Arrependei-vos de vossas faltas? Resposta: não. Então por que vieste até nós? Resposta: para tentar. Não sois, pois, feliz? Resposta: não. Sofreis? Resposta: não. O que vos falta? Resposta: a paz. Aí nós vemos esses espíritos relutantes no arrependimento, em recomeçar, esse sentimento, essa falta de tranquilidade, né? A falta da paz, falta da tranquilidade que nós temos aqui também encarnados, por estarmos fora do caminho, por nos desviarmos daquilo que nós nos propusemos a fazer, né? Nós vemos que a infelicidade é nos afastarmos da lei de Deus. Se nós nos afastamos da lei de Deus, estamos caminhando para a infelicidade. Então a busca da paz é uma conquista interior, independentemente de estar encarnado ou desencarnado. E aí nós vemos uma nota aqui. Certos espíritos não consideram como sofrimentos senão aqueles que lhes lembrem as dores físicas, tudo convindo que o seu estado moral é intolerável. Porque ele pergunta aqui, né, para ela se ela sofreu, se ela sofre, né? Ela coloca que não, porque o sofrimento a gente sempre traz como a dor, como a doença, como alguma coisa assim. Mas o estado que ela está ali é um estado de sofrimento, né? Como pode a paz vos faltar na vida espiritual? Resposta: um lamento do passado. O lamento do passado é um remorso. Portanto, vos arrependestes? Resposta: não. É por medo do futuro. Não é arrependimento, é medo do futuro. Que temeis? Resposta: o desconhecido. Quereis dizer-me o que fizestes na vossa última existência? Isto me ajudará, talvez, a vos esclarecer. Resposta: nada. Não fez nada. Por isso que a gente viu ali em cima, nulidade sobre a Terra, uma inútil. Em qual posição social estáveis? Resposta: mediana. Fostes casada? Resposta: casada e mãe. Cumpristes com zelo os deveres dessa dupla posição? Resposta: não. Meu marido me entediava, meus filhos também. Como se passou a vossa vida? Resposta: a me divertir na juventude e a me aborrecer na madureza. Quais eram vossas ocupações? Resposta: nenhuma. Quem, pois, cuidava de vossa casa? Resposta: a doméstica. Não será nessa inutilidade que será preciso procurar a causa de vossos lamentos e de vossos temores? Resposta: talvez tenhas razão. Ainda coloca aqui um talvez. Talvez tenhas razão. Não basta com isto convir. Quereis, para reparar essa existência inútil, ajudar os espíritos culpados que sofrem ao nosso redor? Resposta: como? Ajudando-os a melhorarem-se pelos vossos conselhos e vossas preces. Resposta: eu não sei orar. Faloemos em conjunto, o aprendereis. Quereis isto? Resposta: não. Por quê? Resposta: a fadiga. Não quer fazer absolutamente nada, nem aprender a orar. E aí nós vamos ver uma instrução aqui, né, uma colocação que o guia do médium faz, uma explicação. E porque ela foi trazida ali para tentar ajudar,
né? Então o guia do médium, que tem um nome diferente, o nome do guia do médium é Monod, não sei se assim se pronuncia. Então vamos lá. Instrução do guia do médium. Damos-te instruções colocando-te sob os olhos diversos graus de sofrimento e de posição de espíritos condenados à expiação, em consequência de suas faltas. Angele era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja vida era tão inútil aos outros quanto a ela mesma. Não gostando senão do prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres da família e da sociedade, essas satisfações do coração, únicas que podem dar o encanto da vida, porque são de todas as idades, não pôde empregar os seus jovens anos senão nas distrações frívolas. Depois, quando os deveres sérios chegaram, o mundo fizeram o vazio ao redor dela, porque fizeram o vazio em seu coração. Ela não tinha nenhum prazer, nenhuma vontade, nem de cuidar da casa, nem de cuidar do marido, nem de cuidar dos filhos, tudo a entediava, ou seja, ela não queria fazer absolutamente nada, e no plano espiritual ela continua não querendo fazer absolutamente nada. Então, o Kardec coloca em letras itálicas aqui, né, com uma forma de negrito, o mundo fizeram o vazio ao redor dela, porque fizeram o vazio em seu coração. Sem defeitos sérios, mas sem qualidades, essa que é a questão. Ela não fez o mal? Não fez o mal, mas também não fez o bem. Então, o não fazer o bem já é, de uma certa forma, ser conivente com o mal. Essa que é a grande questão, esse que é o grande problema. Sem defeitos sérios, mas sem qualidades. Ela fez a infelicidade do seu marido, perdeu o futuro de seus filhos, arruinou o seu bem-estar por sua incúria e seu desleixo. Incúria é abandono, negligência. Ela falseou o seu julgamento e o seu coração, pelo seu exemplo primeiro, e abandonando-os aos cuidados dos domésticos, que ela não se dava mesmo ao trabalho de escolha. Sua vida foi inútil ao bem e por isso mesmo culpável, porque o mal nasce do bem negligenciado. Então, no momento que se negligencia o bem, deixa de se fazer o bem que é esperado, está-se sim começando a brotar, começando a trabalhar para o mal. Às vezes trabalhando para o mal por inércia, né? Por estar ali sendo cúmplice do seu silêncio, no seu não fazer nada. Vamos lembrar aqui o capítulo 7 da primeira parte deste livro, Céu e Inferno. Nós vamos ver lá o Código da Vida Futura, o artigo 6º do Código da Vida Futura. Nós somos responsáveis, iremos responder pelo bem que deixarmos de fazer. Todo e qualquer bem que nos foi apresentado e nós deixamos de fazer, nós responderemos por ele. É o que ele está colocando aqui, porque o mal nasce do bem negligenciado. Compreendei bem, todos, que não basta vos abster das faltas. É necessário praticar as virtudes, que lhes são opostas às faltas, né? Então não basta não se abster, deixar de cometer faltas. É imprescindível cada vez mais aprimorarmos as nossas virtudes, trabalharmos para melhorarmos as nossas virtudes e realizarmos o máximo de bem que formos capazes, né, de realizar. Estudai os mandamentos do Senhor, meditai-os e compreendei que, se vos colocam uma barreira que vos detém à margem do mau caminho, vos forçam ao mesmo tempo a retornar para trás para tomar a rota oposta, que conduz ao bem. O mal é oposto ao bem. Portanto, aquele que quer evitá-lo deve entrar no caminho oposto.
sem o que a sua vida é nula. Suas obras são mortas, e Deus nosso Pai não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Aí ele faz outra pergunta aqui para ela. Posso vos perguntar qual foi a existência anterior de Angele? A última devia ser-lhe a consequência. Resposta. Ela viveu na preguiça beata e a inutilidade da vida monástica. Aqui, desculpa, a pergunta foi feita para o médium, fez para o guia, né? Para o guia dele. Aí o guia responde para o médium. Ela viveu na preguiça beata e a inutilidade da vida monástica. Então ela viveu num convento, foi freira, foi, né? Estava ali não fazer nada dentro de um convento ou dentro de algum tipo de monastério. Preguiçosa e egoísta por gosto, quis tentar a vida de família, mas o espírito tem muito pouco progredido, né? Ela, como mãe, continuou não fazendo nada. Ela sempre repeliu a voz íntima que lhe mostrava o perigo. Ou seja, toda vez que ela estava ali, né, prestes a realizar alguma coisa que não fosse boa, sua voz íntima fazia com que ela repelisse o perigo. Ela não realizasse alguma coisa ruim, mas também não praticava, não fazia alguma coisa boa. É isso que ele está colocando aqui. Ela sempre repeliu a voz íntima que lhe mostrava o perigo. A inclinação era doce e gostava mais de se abandonar que fazer um esforço para se deter no início. Então, ela preferia ficar abandonada não só para não fazer uma coisa ruim, ela não fazia, ela repelia, mas ela também, pela preguiça, não fazia, ela repelia as coisas boas que estavam ali para ela fazer, ficar não fazer absolutamente nada. A gente viu, quando ela perguntou para ela se ela queria ajudar as pessoas com oração, ela falou, não sei orar. Então vamos aprender a orar? Ela falou, não, porque fadiga, porque cansa. Ela não queria nada que desse trabalho, nada que cansasse. E é o que o mentor está colocando aqui. Hoje ainda compreende o perigo que há em manter-se nessa neutralidade, mas não sente força para tentar o menor esforço dele sair. Orai por ela, despertai-a, forçai os seus olhos a se abrirem à luz. É um dever, ninguém o negligencie. Ou seja, o mentor está ali pedindo para o médium, para os que estão ali, que orem por ela para que ela caia em si, né? Para que ela se arrependa, para que ela queira se ajudar. E aqui o mentor continua. O homem foi criado para a atividade. Vamos lembrar Jesus. Eu vim para servir e não para ser servido. Voltando aqui ao mentor do médium. O homem foi criado para a atividade. A atividade de espírito é a sua essência. A atividade do corpo é uma necessidade. Nós precisamos manter o nosso corpo ativo. Nós precisamos, como espírito, nos manter sempre ativos, estudando, lendo, aprendendo, raciocinando, perguntando, buscando respostas. E o corpo ativo, trabalhando o tempo todo. Seja como voluntário, seja remunerado, seja do jeito que for, mas trabalhando, né, o máximo possível, servindo aos outros. A atividade de espírito é sua essência, a atividade do corpo é uma necessidade. Cumpri, pois, as condições de vossas existências, como espírito destinado à paz eterna. Porque ela não tem paz, mas nós somos destinados à paz eterna. Mas para termos a paz eterna, nós precisamos sublimar, nós precisamos nos elevar através do esforço, através do trabalho, através do aprendizado com as provas que a vida nos apresenta. Como corpo destinado ao serviço do espírito, o vosso corpo não é senão uma máquina submetida à vossa inteligência. Trabalhai, cultivai, pois, a inteligência, a fim de que ela, né, a inteligência, dê um impulso salutar
ao instrumento que deve ajudá-la a cumprir a sua tarefa, que é o corpo. Não a deixeis, não deixeis a inteligência, não a deixeis nem em repouso, nem em trégua. E lembrai-vos de que a paz a qual aspirais não vos será dada, senão depois do trabalho. Portanto, assim como por longo tempo negligenciastes o trabalho, assim por longo tempo durará para vós a ansiedade de esperá-lo. Trabalhai sem cessar, cumpri todos os vossos deveres sem exceção. Cumpri-os com zelo, com coragem, com perseverança, e a vossa fé o sustentará. Aquele que cumpre com consciência a tarefa mais ingrata, a mais vil em vossa sociedade, é 100 vezes mais elevado aos olhos do mais alto, aqui com letra maiúscula, aos olhos de Deus, do que aquele que impõe essa tarefa aos outros e negligencia a sua. Tudo são degraus para subir ao céu. Não os quebreis, pois, sob os vossos pés, e contai com que estáis cercado de amigos que vos estendem as mãos e sustentam aqueles que colocam a sua força no Senhor. Assinado Monod. Nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre amparados, estamos sempre sendo assistidos, pela nossa família espiritual, pelo nosso mentor, pelos nossos mentores, porque nós temos mais de um mentor, nós temos um mentor que acompanha a nossa existência, mas nós temos um mentor para a nossa profissão, nós temos um mentor para aqueles que são médiuns ostensivos, nós temos um mentor para aquele que está estudando dentro do grupo que ele estuda, é designado um mentor para aquele estudo, para cada um que participa do estudo. Então nós temos auxílio de toda parte, basta a gente querer receber o auxílio. Basta a gente querer se modificar, porque mãos para nos ajudar nos vão faltar. O problema somos nós é que não queremos. A gente quer que a modificação aconteça sem mexer uma palha. Continuar fazendo tudo o que faz, quer dizer, fazendo tudo do mesmo jeito, a gente quer que o resultado seja diferente. Isso não vai acontecer nunca. E a transformação é de dentro para fora sempre. Um espírito entediado. Então, mais um aqui. Vamos lá. Mais um espírito entediado. Bordeaux, 1862. Este espírito se apresenta espontaneamente ao médium e reclama preces. Está pedindo preces. O que vos levou a pedir preces? Resposta. Estou cansado de perambular sem objetivo. Há muito tempo estáis nessa posição? Resposta. 180 anos mais ou menos. Que fizeste sobre a terra? Resposta. Nada de bom. Qual é a vossa posição entre os espíritos? Resposta. Estou entre os entediados. Isso não forma uma categoria. Resposta. Tudo forma categoria entre nós. Cada sensação encontra os seus semelhantes, os seus simpáticos que se reúnem. Sempre, todos nós, encarnados ou desencarnados, nos reuniremos, estaremos ligados por associação através da nossa frequência, da nossa cor, do nosso cheiro, da nossa vibração, por similaridade, por sintonia. Por que não estáveis condenado ao sofrimento, ficastes tanto longo tempo sem avançar? Resposta. Estava condenado ao tédio, que é um sofrimento entre nós. Tudo que não é alegria é dor. Fostes forçado, pois, a permanecer errante, apesar de vós? Quer dizer, contra a sua vontade? Resposta. Estas são causas muito sutis para a vossa inteligência material. Pergunta. Tentai fazer-me compreendê-las, e isso será um começo de utilidade para vós. Resposta. Eu não poderia. Não tenho termo de comparação.
uma vida extinta sobre a terra deixa ao espírito que não a aproveitou o que o fogo deixa ao papel que consumiu, faíscas que lembram as cinzas ainda unidas entre elas, quais foram a causa de seu nascimento ou sequeres da destruição do papel. Essas faíscas são a lembrança dos laços terrestres que sulcam o espírito até que haja dispersado as cinzas do seu corpo. Só então se reencontra essência etérea e deseja o progresso. É interessante essa colocação que ele faz aqui, que ele está colocando que ele, como espírito desencarnado, por ele não ter aproveitado, por ele não ter aprendido, por ele estar nesse limbo, é como se fosse um papel que foi queimado e tem ali só cinzas e faísca. A lembrança que tem, o que tem ali é faísca e cinzas. Então não tem base, não tem nada, porque não criou as bases, né? Através do estudo, do trabalho, do desenvolvimento, está ali parado no tempo, porque estava parado no tempo aqui também, encarnado. Continua sempre do mesmo jeito, na mesma posição. Pergunta: que pôde vos ocasionar o tédio que lamentais? Resposta: consequência da existência. O tédio é o filho da falta de obras. Eu não soube empregar os longos anos que passei sobre a terra, e a sua consequência se fez sentir no nosso mundo, ali no mundo espiritual. Não soube aproveitar o tempo, não soube crescer, aprender, ficou perdendo tempo aqui como encarnado, sem fazer absolutamente nada, continua entediado, continua parado no limbo ali, no plano espiritual, né? Sem basicamente um sentido. Enquanto não se arrepender, enquanto não tiver vontade de se modificar, vai ficar parado. Os espíritos estão à nossa volta, encarnados e desencarnados, para nos ajudar, sim, mas a gente tem que querer. O primeiro passo é nosso. Os irmãozinhos instigantes, né? Eu não gosto da palavra trevoso, eu prefiro instigante. Eles vão contra o nosso livre-arbítrio, eles cutucam, eles forçam. Os nossos mentores, os espíritos elevados, eles argumentam, eles conversam conosco. Eles dependem do nosso livre-arbítrio para que nós peçamos ajuda, que a gente queira se modificar. No momento que a gente quer se modificar, dá o primeiro passo, começa, eles estão ali para nos ajudar. Mas eles não vão empurrar, nem vão carregar ninguém no colo. Eles vão nos dar suporte, dando força ali para que a gente se mantenha no caminho, para que a gente trabalhe. Mas eles não vão fazer o trabalho por nós, porque senão a gente não aprende. É a mesma coisa. Se nós fizermos o trabalho, a lição de casa para os nossos filhos, eles não vão aprender nunca. Nós estamos ali para responder uma pergunta ou outra, para dar uma aula se for necessário, para dar suporte. Mas nós não vamos fazer a lição de casa dos nossos filhos. É a mesma coisa conosco. Pergunta: os espíritos que, como vós, erram em prova ao tédio, não podem fazer cessar esse estado quando querem? Resposta: não. Nem sempre o podem, porque o tédio paralisa sua vontade. Sofrem as consequências de sua existência. Foram inúteis, não tiveram nenhuma iniciativa, não encontram nenhum concurso entre eles. São abandonados a si mesmos, até que a lassidão desse estado, né, a fadiga, o esgotamento desse estado neutro, fá-los desejar mudá-lo. Então, a menor vontade que desperte neles, encontram o apoio e os bons conselhos para ajudar os seus esforços a perseverar. Então, eles estão ali abandonados em si mesmos, mas se eles quiserem se modificar, eles vão ter ajuda, né, desde que eles se esforcem para isso. O que eles não querem é se esforçar. O que eles não querem é trabalho. Então, eles continuam ali, nessa situação de tédio. Pergunta: podeis dizer-me alguma coisa sobre a sua vida terrestre? Resposta: ai de mim, bem pouca coisa, deves compreendê-lo.
O tédio, a inutilidade, a falta de obras provém da preguiça. A preguiça é mãe da ignorância. E o que esse espírito coloca aqui é uma grande verdade. A preguiça é mãe da ignorância, porque o preguiçoso não corre atrás do estudo, do aprendizado, do trabalho, do desenvolvimento. Como diz o ditado popular, o preguiçoso quer que o mundo acabe em barranco para morrer encostado. Pergunta: as vossas existências anteriores não vos fizeram avançar? Resposta: mas sim, todas, mas muito fracamente, porque todas foram o reflexo uma das outras, né? Ele está repetindo, né, essa inutilidade ali, reencarnação por reencarnação. Há sempre progresso, mas tão pouco sensível que nos é inapreciável. Pergunta: esperando que recomeceis uma outra existência, quereis vir mais frequentemente junto a mim? O médium perguntando se ele quer vir ali, para ser ajudado pelo médium. Resposta: chamai-me para isso constranger-me, prestar-me-eis serviço. Ou seja, por favor, me chame, me constranja, me faça modificar, me ajuda, a modificar. E você estará me servindo, estará me ajudando, é isso que ele está colocando. Pergunta: podeis dizer-me por que vossa escrita muda com frequência? Vamos lembrar que naquela época é só psicografia. Fazia a pergunta e o espírito escrevia, ali psicografava a resposta. Então ele está dizendo aqui que a letra dele, a escrita dele se modificava. Porque ele pergunta: podeis dizer-me por que vossa escrita muda com frequência? Resposta: porque perguntas muito, isso me fadiga, tenho necessidade de ajuda, até para escrever ali a resposta que está sendo, as perguntas que estão sendo feitas para ele está com preguiça, está achando cansativo. Olha a situação do infeliz, porque é ser extremamente infeliz não aproveitar as oportunidades que tem para crescer e para melhorar. Aí nós vamos ver aqui uma nota do Guia do Médium. O Guia do Médium é o trabalho da inteligência que o fadiga e que nos obriga a prestar-lhe o nosso concurso para que possa responder as tuas perguntas. Então, pensar para fazer as respostas, isso cansa. Então, o mentor do médium, que é quem trouxe o espírito ali para ser ajudado, está colocando que até para ele escrever ali, para ele responder, ele precisa do concurso, ele precisa da ajuda dos mentores, precisa da ajuda desses trabalhadores espirituais que estão ali na reunião, É um desocupado do mundo dos espíritos, como o foi do mundo terrestre. Nós, aquele falando como espírito condutor, trabalhador ali no plano espiritual, nós o conduzimos a ti, falando para o médium, para tentar tirá-lo da apatia e desse tédio, que é um verdadeiro sofrimento, mais penoso às vezes que os sofrimentos agudos, porque pode se prolongar indefinidamente. Imagina a tortura da perspectiva de um tédio sem fim? São a maioria dos espíritos dessa categoria, desses que são de não fazer nada, entediados, são a maioria dos espíritos dessa categoria que não procuram uma existência terrestre, senão como distração, e para romper a insuportável monotonia de sua existência espiritual. Então eles querem uma existência terrestre, procuram até reencarnar, mas para se distrair, para sair do tédio, para continuar não fazendo nada como encarnado. Essa que é a questão. Também aí, na nova reencarnação, também aí chegam com frequência sem resoluções combinadas para o bem. É por isso que tem que recomeçar até que, enfim, o progresso real se faça sentir neles. E para ter o progresso real, precisa ter vontade. Vamos ver aqui outro espírito, a Rainha Doudi. Não sei se é assim que se pronuncia, é um nome indiano.
morta na França em 1858. Qual sensação sentistes em deixando a vida terrestre? Resposta: não saberia dizê-lo, tenho ainda perturbação. Pergunta: sois feliz? Resposta: lamento a vida. Eu não sei. Sinto uma dor pungente. A vida dela ter-me-ia livrado. Gostaria que meu corpo se levantasse do sepulcro. Então ela coloca que ela tem uma dor pungente e acha que, né, a vida, ter saído da vida como a gente conhece como de encarnado, ela deveria ter se livrado da dor, né? E não aconteceu, por isso que ela diz aqui, a vida dela, né, dessa dor, ter-me-ia livrado. Não aconteceu. Gostaria que o meu corpo se levantasse do sepulcro. Pergunta: lamentais não ter sido enterrado em vosso país e estar entre os cristãos? Resposta: sim. A terra indiana me pesaria menos em meu corpo. Pergunta: que pensais das honras fúnebres prestadas aos vossos despojos? Resposta: foram bem pouca coisa. Eu era rainha e nem todos dobraram joelhos diante de mim. Deixai-me. Não me forceis a falar. Não quero que saibais o que sou agora. Eu fui rainha, sabei-o bem. Pergunta: respeitamos a vossa classe e vos pedimos consentir-nos responder para a nossa instrução. Pensais que vosso filho recobrará um dia os estados de seu pai? E aqui vamos lembrar que a Índia foi colônia da Inglaterra de 1757 até 1947. Foram 200 anos a Índia como colônia da Inglaterra. E nós estamos aqui com ela respondendo essas perguntas em 1858, né? Então aí falta quase 100 anos ainda para que a Índia deixasse de ser colônia. Então ele pergunta aqui se o filho dela vai recobrar essas terras, né, que foram do seu pai. Resposta: certamente o meu sangue reinará, disso é digno. Pergunta: dais à reintegração de vosso filho a mesma importância que quando viva? Resposta: meu sangue não pode ser confundido na multidão. Pergunta: não se pôde inscrever no vosso atestado de óbito o vosso lugar de nascimento. Poderíeis dizê-lo agora? Resposta: nasci do mais nobre sangue da Índia. Creio que nasci em Delhi. Pergunta: vós que viveste nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais disso agora? Resposta: eram-me devidos. Pergunta: a classe que ocupaste sobre a terra vos dá outra mais elevada no mundo onde estáis hoje? Resposta: eu sou sempre rainha. Que me enviem escravos para servir-me. Eu não sei. Parece-me não se incomodarem comigo aqui. Todavia, sou sempre eu. Pergunta: pertencieis à religião muçulmana ou a uma religião hindu? Resposta: muçulmana. Mas eu era muito grande para me ocupar de Deus. Pergunta: que diferença fazeis entre a religião que professáveis e a religião cristã para a felicidade da humanidade? Resposta: a religião cristã é absurda. Ela diz que somos todos irmãos. Pergunta: qual é a vossa opinião sobre Maomé? Resposta: ele não foi filho de rei. Pergunta: credes que ele teve uma missão divina? Resposta: que importa isso? Pergunta: qual é a vossa opinião sobre o Cristo? Resposta: o filho de um carpinteiro não é digno de ocupar o meu pensamento. Pergunta: que pensais do uso que subtraía as mulheres muçulmanas aos olhares dos homens, né? O uso da burca, né? O uso de estar com o rosto todo coberto. Resposta:
Penso que as mulheres são feitas para dominar. Eu era mulher. Pergunta: algumas vezes invejastes a liberdade de que gozam as mulheres na Europa? Resposta: não. Que me importava a sua liberdade? Servem-nas de joelhos? Pergunta: lembrai-vos de ter outras existências sobre a terra antes da que acabais de deixar? Resposta: eu devo ter sido sempre rainha. Pergunta: por que viestes tão prontamente ao nosso chamado? Resposta: eu não o quis, fui forçada. Pensais, pois, que eu fosse digna de responder? Que sois vós, pois, perto de mim? Pergunta: quem vos forçou a vir? Resposta: não o sei. Entretanto, não deve ser maior do que eu. Pergunta: sobre qual forma estais aqui? Resposta: sou sempre rainha. Pensas tu, pois, que cessei de sê-lo? Sois pouco respeitosos. Sabeis que se fala de outro modo às rainhas. Pergunta: se pudéssemos ver-vos, vê-la-íamos com os vossos adornos, as vossas joias? Resposta: certamente. Pergunta: como ocorre que, tendo deixado tudo isso, vosso espírito haja conservado a sua aparência, sobretudo de vossos adornos? Resposta: eles não me foram tirados. Sou sempre tão bela quanto era. Não sei que ideia fazeis de mim. É verdade que jamais me vistes. Pergunta: que impressão sentis em vos encontrar em nosso meio? Resposta: se o pudesse, não estaria aqui. Me tratais com tão pouco respeito. Aí nós vemos aqui uma nota de São Luís. Deixai-a a pobre e desviada. Tende piedade de sua cegueira, que ela vos sirva de exemplo. Não sabeis o quanto sofre o seu orgulho. Então, o São Luís coloca aqui, né, que deixar ela aí, né, ela é uma coitada, né, a gente vê que ela não aprendeu nada, não consegue enxergar um palmo na frente do nariz, e que orem por ela, né, que torçam por ela. E nós vamos ver aqui uma nota, né, uma nota do Kardec. Evocando esta grandeza decaída agora no túmulo, esperávamos respostas de uma profundidade, visto o gênero de educação das mulheres desse país. Então eles evocaram essa mulher, essa rainha que morreu ali na Inglaterra, uma rainha indiana, né, porque hindu é religião, indiana, ela era muçulmana, nem hindu ela não era, ela era indiana muçulmana. Para ver os contrastes, para ter respostas. Era essa a ideia deles, né? Por isso que ele diz aqui, eles queriam respostas de uma profundidade, né? Já que o gênero da educação dessas mulheres, né, uma rainha na Índia, era uma educação diferente. Mas pensávamos encontrar nesse espírito, se não a filosofia, pelo menos um sentimento mais verdadeiro da realidade e ideias mais sadias sobre as vaidades e as grandezas desse mundo. Longe disso. Nela, as ideias terrestres conservaram toda a sua força. Era o orgulho, que nada perdeu de suas ilusões, que luta contra a sua própria fraqueza e que deve, com efeito, sofrer muito com a sua impotência. Então vamos agora para o último espírito desse capítulo, Xumene, Bordeaux, 1862. Sob este nome, um espírito se apresentou espontaneamente ao médium habituado a esse gênero de comunicações, porque a sua missão parecia ser a de assistir os espíritos inferiores que lhe conduz o seu guia espiritual, no duplo objetivo de sua própria instrução e de seu adiantamento. Pergunta: quem sois? Este nome é de um homem ou de uma mulher? Resposta: homem. E tão infeliz quanto possível. Sofro todos os tormentos do inferno. Pergunta: se o inferno não existe, como podeis sentir os tormentos? Resposta: pergunta inútil. Pergunta: se disso me dou conta, outros podem ter necessidade de explicação. Resposta: com isso não me inquieto. Pergunta: o egoísmo não está no número de causas de vossos sofrimentos? Resposta: talvez. Pergunta: se quereis ser aliviado, começai por repudiar os vossos maus pendores. Resposta: não te inquietes com isso, não é teu assunto.
Comece por orar por mim como pelos outros, ver-se-á depois. Pergunta: se não me ajudais com o vosso arrependimento, a prece será pouco eficaz. Resposta: se falas em lugar de orar, tu me avançarás pouco. Esse bem endurecido, né? Pergunta: desejais, pois, avançar? Resposta: talvez, não se sabe. Vejamos se a prece alivia os sofrimentos. É o essencial. Perdão. Pergunta: então juntai-vos a mim com a vontade firme de obter alívio. Resposta: vá sempre. Pergunta: depois de uma prece do médium. Aí o médium faz a prece, aí depois faz a pergunta: estás satisfeito? Resposta: não como gostaria. Pergunta: um remédio aplicado pela primeira vez não pode curar imediatamente uma doença antiga. Resposta: é possível. Pergunta: quereis retornar? Resposta: sim, se me chamardes. E aí nós vamos ver aqui uma nota do guia do médium, né? O guia falando para a médium, né? Minha filha, terás dificuldades com esse espírito endurecido, mas não haveria pouco mérito em salvar aqueles que não estão perdidos. Coragem, persevere e conseguirás. Não há tão culpados que não se possa conduzi-los pela persuasão e o exemplo, porque os espíritos mais perversos acabam por se emendar com o tempo. Se não se triunfa logo em seguida em conduzi-los aos bons sentimentos, é que, com frequência, é impossível, mas o trabalho que se toma não está perdido. As ideias que se lançam neles agitam-nos e fá-los refletir apesar deles. Quer dizer, se não se consegue ajudar um espírito, não é porque é impossível, mas é porque esse espírito não quer se ajudar. Por isso que ele diz, né? O trabalho não está perdido. As ideias que se lançam neles, ou aquele pouquinho de pergunta, aquele pouquinho que se lança, aquele pouquinho que se consegue ajudar, vai depois gerar frutos, né? Então, as ideias que se lançam neles agitam-nos e fá-los refletir apesar deles. São sementes que cedo ou tarde produzirão seus frutos. Não se derruba uma rocha com o primeiro golpe de picareta. O que te digo aí, minha filha, aplica-se também aos encarnados e deves compreender porque o Espiritismo, mesmo nos crentes firmes, não faz imediatamente homens perfeitos. A crença é o primeiro passo, a fé vem em seguida, e a transformação será o seu turno. Mas, para muitos, ser-lhes-á necessário virem se retemperar no mundo dos espíritos. A retemperança do vidro, por exemplo, é altíssimas temperaturas, que é o nosso caso aqui como encarnado. A gente vem retemperar, né, o nosso espírito através das vicissitudes, das altíssimas temperaturas que nós passamos por aqui. E aí vem uma nota do Kardec encerrando o capítulo. Entre os endurecidos não há senão espíritos perversos e maus. O número é grande daqueles que, sem procurarem fazer o mal, permanecem atrasados pelo orgulho, indiferença ou apatia. Eles não são por isso menos infelizes, porque sofrem tanto mais de sua inércia quando não têm por compensação as distrações do mundo. Eles estão ali naquela inércia e não têm as distrações do mundo. Por isso que ele fala que eles querem reencarnar para se distrair, porque aqui nós temos um monte de distrações. A perspectiva do infinito torna a sua posição intolerável, e entretanto não tem nem a força nem a vontade de sair dela. São aqueles que na encarnação conduzem existências desocupadas, inúteis para si mesmos e para os outros, e que frequentemente acabam por se suicidarem sem motivos sérios por desgosto da vida. Esses espíritos são, em geral, mais difíceis para se conduzirem ao bem do que aqueles que são francamente maus, porque nesses últimos há energias, nos maus há energia, né? Tem energia vital, tem força.
Então você pega um mal que vira a chave, ele quer trabalhar, ele quer se modificar, ele vai muito mais rápido do que aquele que está marcando o passo. A gente vê, por exemplo, né, um Paulo de Tarso, uma Maria de Magdala, que quando viraram a chave, se transformaram numa única encarnação. Naquela encarnação eles fizeram uma grande transformação. Se tornaram espíritos puros? Não. Continuaram na trajetória carnes para se aprimorar, mas saíram daquela encarnação completamente modificados. Quem leu Paulo Estevam, nós temos aqui no canal, é um livro fantástico, para mim a obra-prima de Emmanuel e Chico. Nós vamos ver lá a virada de chave que ele dá nas portas de Damasco. Nós vemos a virada de chave de Maria de Magdala também no Novo Testamento, a partir do momento que ela encontra Jesus. Então é o que ele está colocando aqui, né? Porque nesses maus há energias, é o que ele coloca aqui. Porque nesses últimos, né, os maus, há energias. Uma vez esclarecidos, são tão ardentes para o bem quanto foram para o mal. Eles se empenham, eles se jogam de cabeça para o bem da mesma forma que usavam a energia para o mal. E isso faz com que eles caminhem mais rápido. Serão necessárias, sem dúvidas, aos outros, né, aqueles que estão na inércia, que eles estão parados, muitas existências para progredirem sensivelmente. Mas pouco a pouco, vencido pelo tédio, como outros pelo sofrimento, procurarão uma distração numa ocupação qualquer que, mais tarde, tornar-se-á para eles uma necessidade. Então, nem que seja mais tarde, esses espíritos acordarão e buscarão o seu desenvolvimento. E como a gente vê em vários exemplos, os espíritos às vezes de uma maldade, de uma crueldade, conseguem mais rápido do que aqueles que não eram tão maus, mas também não faziam bem, que estavam nesse limbo, nessa inércia. Às vezes eles ficam parados séculos e séculos ali. E aqueles que estavam no mal, a hora que viram a chave, em pouco tempo se tornam espíritos completamente transformados, porque usam a sua energia para correr atrás do prejuízo. É o que nós temos que fazer aqui com essa nossa encarnação. Correr atrás do prejuízo, não perder tempo. Usar o tempo aqui como encarnados, que é um presente de Deus para o estudo, para o aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento, né? Para o nosso sublimar, para o nosso separar das coisas ruins, das coisas boas, ir transformando as coisas ruins em adubo, né, para nossa sementeira, e as coisas boas a gente aumentando cada vez mais, para trabalharmos para o Mestre, né, para podermos servir mais e servirmos melhor, que é esse o intuito da nossa reencarnação aqui. No nosso próximo estudo, nós vamos começar o capítulo 8º, Expiações Terrestres. Até lá!